Olá pessoal, nesse vídeo da Matcom vamos ver uma ferramenta muito importante e muito legal para quem vai vai fazer prova de vestibular ou de concurso público em que tenha que resolver uma equação de segundo grau. Vale observar que ele é um esquema, não é a fórmula verdadeira para resolver o problema. A única fórmula para resolver o problema da equação de segundo grau é a fórmula de Bhaskara, mas é possível você rapidamente fazer uma estimativa dos valores que são raízes da equação de segundo grau. Para isso, você usa 4 passos básicos. O primeiro passo, verificar se o A é igual a 1. Então, coletando os coeficientes, A igual a 1, ok, já verificou o primeiro passo. B igual a menos 7 e C igual a 12. Portanto, o primeiro passo, ok, A igual a 1. Segundo passo, verificar se o delta é positivo. Vamos relembrar o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores, B menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 12. E aí você vai ter 49 menos 48. E observe que diz o segundo passo, é verificar, não é finalizar o cálculo. Então você já tem aqui rapidamente que o delta é positivo, pois você tem 49 menos 48, e na subtração, a gente soma com parcela de sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, e o maior 49 é positivo, você já sabe que esse resultado vai ser positivo, vai ser maior que zero. Passo 3. Usar o produto das raízes para definir os sinais dos dois valores que são as raízes da equação de segundo grau. Então, o que diz o produto das raízes? O produto das raízes diz que x1 vezes x2 é C sobre A. Acontece que a condição diz que o A é igual a 1. Foi que isso facilitou? Que o produto das raízes é igual somente a C. E no nosso exemplo é igual a 12. Perfeito. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o produto das raízes, ou seja, o produto dos dois números, é igual a 12. E nós vamos tentar agora verificar quais são esses dois números inteiros cujo produto é 12. Então, x1 vezes x2 igual a 12 nos traz as possibilidades iniciais. 1 vezes 12 é 12. 2 vezes 6 é 12. E 3 vezes 4 é 12. Observe que qualquer outros dois pares de números inteiros vão repetir os pares anteriores. Portanto, aqui nós já percorremos todas as possibilidades. E observe mais uma coisa, que as parcelas são todas positivas. E quais são as possibilidades que você tem para que um produto de dois números seja positivo? Ou as duas parcelas são positivas, ou as duas parcelas são negativas, ou seja, as duas parcelas têm sinais iguais. Então essa informação já vai ajudar no passo 4, que diz o seguinte: usar a soma das raízes para verificar os dois valores do passo 3. O que diz a soma das raízes da equação do segundo grau? Diz que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, mais o a é igual a 1, portanto a soma das raízes é igual a menos b, ou seja, a soma das raízes é b com sinal trocado. Substituindo os valores, que a gente vai ter que x1 mais x2 é igual a menos b, que é menos 7, portanto, x1 mais x2
é igual a 7. Então eu vou usar os dois valores do passo 3 para ver qual deles verifica a soma igual a 7. Então, começando, 1 mais 12, já que os sinais são iguais, a gente sabe que sinais iguais na adição somam-se. Então, 1 mais 12, 13, é diferente de 7, está fora. 2 e 6, 8, é diferente de 7, está fora. 3 e 4, opa, então 3 e 4, 3 mais 4 é igual a 7. Então 3 e 4 verificam a soma 7. Portanto, nós temos para as raízes x1, nós sabemos que o resultado da soma aqui deu positivo, e nós sabemos que os sinais são iguais. Se fossem negativos, seria menos 3 e menos 4 daria menos 7. Portanto, nós sabemos que as duas parcelas são positivas, pois o resultado é positivo. Então, x1 é 3 e x2 é 4. Encontramos a solução dessa nossa equação do segundo grau. 3 e 4. Exemplo 2, em que duas raízes são negativas. Então, coletando os dados, coletando os coeficientes, a é igual a 1, e já verificou a condição para o uso do dispositivo, b igual a 7 e c igual a 12. Repare que são quase os mesmos coeficientes do exemplo anterior. Então, passo 1, a igual a 1, ok. Posso continuar meu dispositivo. Passo 2, verificar se o delta é positivo. Então, delta, b ao quadrado, menos 4ac. Substituindo os valores, 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 12, novamente, 49, menos 48. E nós já sabemos que o 49 é positivo, é o maior valor, portanto, o delta é maior que zero, é positivo. Posso ir para o passo 3. Usar o produto das raízes e definir os sinais para definir os sinais dos dois valores. Portanto, o produto x1 vezes x2 é igual, como nós já vimos no exemplo anterior, então a gente já pode ir direto para o valor, é igual a 12, é positivo. Isso quer dizer que as duas parcelas são positivas, só falta nós estimarmos, e como é o mesmo 12 do problema anterior, vai ficar bem mais rápido. Então, o produto x1 vezes x2 é igual a 12. Vamos repetir os mesmos valores, só que mais rápido agora. 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4, que nós já sabemos que é 3 e 4. Vamos para o quarto passo. Usar 3 e 4 para verificar a soma. Vamos para a soma. Quem é a soma? Nós já sabemos do problema anterior que a soma é menos b, ou seja, x1 mais x2 é igual a menos 7. Então, 3 e 4 verifica 7. O que nós vamos observar aqui? O que nós vamos reforçar aqui? É que, como o produto é positivo, as parcelas têm sinais iguais. Vale reforçar isso aí. Ou seja, ou as duas parcelas são positivas ou as duas parcelas são negativas. Quem é que vai desempatar isso? É a soma.
as duas parcelas têm sinais iguais e o resultado da soma deu negativo, ou seja, as duas parcelas são negativas. Então, quer dizer que x1 é menos 3 e x2 é menos 4, ou vice-versa. A ordem aí não vai influenciar em muita coisa. Então, solução menos 4 e menos 3. E no exemplo 3, o caso em que as duas raízes têm sinais diferentes. Na coleta dos coeficientes, a igual a 1, b igual a menos 1, c igual a menos 12. E o passo 1 já verificado, a igual a 1. Ok, posso continuar com o meu dispositivo. Passo 2, delta, b ao quadrado, menos 4ac, substituindo os valores, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 12. E daí a estimativa é rápida demais e bem simples. Vai ficar 1 mais 48, nem precisa mais de nada, é positivo, portanto eu posso ir para o passo 3. Passo 3, usar o produto das raízes para definir os sinais dos valores. O produto das raízes, x1 vezes x2, é igual a c, e nesse caso x1 vezes x2, no exemplo, é igual a menos 12, nós já sabemos que as parcelas têm sinais diferentes, porque a multiplicação deu negativa. Portanto, x1 vezes x2 igual a menos 12, nos deixa as três possibilidades dos dois problemas anteriores, só que com um sinal negativo. Então vai ser menos 1 vezes 12, menos 2 vezes 6, ou 2 vezes menos 6, só observando as possibilidades, e menos 3 vezes 4, ou 3 vezes menos 4. Mas, de qualquer maneira, nós já temos aqui que as parcelas têm sinais diferentes. Portanto, essa informação já vai servir para o passo 4, que diz usar a soma das raízes para verificar os dois valores do passo 3. Então, a soma das raízes, x1 mais x2, igual a menos b, nesse caso vai ser x1 mais x2 igual a menos b. O b é menos 1, menos da fórmula com menos do número, então a soma vai ser igual a 1. Lembrando que os sinais das parcelas são diferentes e o resultado deu positivo. Portanto, nós temos sinais diferentes na soma, trata-se de uma subtração. Vamos verificar. 12 menos 1 dá 11 e a soma deu 1. Então, 1 e 12 estão fora. 2 e 6, 6 menos 2 dá 4 e a soma deu 1. 2 e 4 estão fora. 4 e 3, 4 menos 3 dá 1. Agora, olha só, vamos observar aqui. O sinal dessa subtração é positivo, portanto, os sinais das parcelas, que são diferentes, diz que na subtração subtrai e repete o sinal do maior em módulo. Então, 3 e 4, o maior é 4. Portanto, se o resultado é positivo, o 4 tem sinal positivo. Portanto, x1 é 4 e x2 é menos 3. Com isso, finalizamos
solução menos 3 e 4. O exemplo 4, ainda para duas raízes de sinais diferentes. Então, na coleta dos coeficientes, A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 35. Então, a primeira condição para estimar os valores, as raízes da equação de segundo grau já foi verificada, que é o A igual a 1. A igual a 1, ok. Então eu posso continuar o meu esquema. Vou para o passo 2, que diz para verificar se o delta é positivo. Então, delta b ao quadrado menos 4ac, substituindo os valores, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 35. E o que é legal quando o c é negativo é que a única possibilidade do delta ser negativo é eliminada. Então aí eu tenho menos 2 ao quadrado, que vai ser 4, mais 4 vezes 1 4, e menos com menos mais. 4 vezes 35 vai dar 140. Então eu já sei que duas parcelas positivas dão um resultado na soma positivo, então é maior que zero. Isso quer dizer que eu posso ir para o passo 3. Passo 3. Usar o produto das raízes para definir os sinais dos dois valores, das duas raízes. Então, o produto das raízes diz que x1 vezes x2 é igual a c. Então, no nosso problema, x1 vezes x2 é igual a menos 35. E nós vamos agora ver quais são as possibilidades do produto dos números inteiros ser igual a menos 35. Então, o produto x1 de x1 por x2 é igual a menos 35. E quais são as possibilidades? Então, começando, menos 1 e 35, ou 1 vezes menos 35, e menos 5 vezes 7, ou 5 vezes menos 7. Mas o mais importante daí é a gente observar que as duas parcelas têm sinais diferentes, e essa informação vai ser muito importante no próximo passo. E o próximo passo me diz o seguinte: eu vou pegar as informações, eu vou usar a soma das raízes para verificar os dois valores do passo 3. Então, o que diz a soma das raízes? x1 vezes x2 é igual a menos b, que nós já sabemos o motivo disso, que é o a igual a 1. Então, quer dizer que x1 mais x2 é igual a quem é b? b é menos 2. O menos do valor com o menos da fórmula, menos com menos, a soma das parcelas vai ser igual a 2. Agora, observe só a informação importante do passo 3. As parcelas têm sinais diferentes. Se tem sinais diferentes, no passo 4 a soma se transforma numa subtração, porque a soma de valores de sinais diferentes é uma subtração, onde a subtração, o sinal do resultado dessa subtração é o resultado da maior parcela em módulo. Então vamos lá para a subtração. 35 menos 1 vai dar 34, e o resultado da subtração é 2, portanto 1 e 35 estão fora. Vamos ver aqui o 5 e o 7. 7 menos 5, 2. Opa, bateu. Aí a gente só precisa definir qual é o sinal de quem. Mas veja que o sinal da subtração aqui é positivo, portanto o maior número é positivo. Daí a gente tem que x1 é menos 5, porque sobra para ele o sinal negativo, que é a menor parcela, e x2 é igual a 7, que é o sinal x2 igual a 7 positivo, que é o sinal do resultado. Portanto, a solução da nossa equação vai ser menos 5 e 7. No exemplo 5, quando A for um número inteiro maior que 1, ou seja, quando o coeficiente do x² for um número inteiro
maior que 1. Aqui a gente tem 5 passos básicos. Na verdade, o único passo diferente é 1. O restante se repete como nos exemplos acima, né? Como nos 5 exemplos acima. Esse aqui é o exemplo 5, como nos 4 exemplos acima. Então, primeiro passo, fazer o C igual a C vezes A. Então, passo 1, você vai repetir o x ao quadrado. Passo 1 e passo 2, vou fazer logo os dois. Fazer A igual a 1, então vou fazer A igual a 1. Então aqui vai ficar x ao quadrado, e o A que era 6 agora é 1, menos o x eu vou repetir, o segundo termo eu repito, e o 6 passa multiplicando o 1, ou seja, eu faço C igual a C vezes A. O C é menos 1 e o A é 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Portanto, agora eu tenho uma equação do segundo grau nas condições das anteriores. E agora? É só seguir os passos, né? Então, o próximo passo passa a ser o A igual a 1, mas ele automaticamente já é, porque você faz isso no passo 2. Então, ok, e a condição para você usar o esquema da estimativa das raízes, eu já posso ir para o passo 3, e o passo 3 diz para eu calcular o delta da nova equação. Na nova equação, eu tenho A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 6. Então, vou trabalhar com esses coeficientes da equação auxiliar. Então, delta B ao quadrado menos 4AC, substituindo os valores, eu vou ter B menos 1, que vai ficar ao quadrado, menos 4, que vai multiplicar o A, que é 1 agora, vezes o C, que é menos 6. E daí eu tenho, aliás, de novo, eu vou apenas estimar, eu não vou calcular. Então aqui eu tenho o 1 mais o 24. Eu já sei que o resultado da soma de duas parcelas positivas é claro que é maior que zero, é positivo. Portanto, eu posso ir para o quarto passo. No quarto passo, eu vou usar o produto das raízes para estimar os dois valores, né? O produto das raízes é x1 vezes x2, só repetindo, né, para reforçar, é C, pela regrinha do A igual a 1. Então, x1 vezes x2 vai ser igual, o C aqui é menos 6. Quais são as possibilidades que eu tenho do produto de dois números C igual a menos 6? Então, x1 vezes x2 é igual a menos 6. Isso quer dizer que uma das possibilidades pode ser o menos 1 vezes 6, ou 6 vezes menos 1. Pode ser também o menos 2 vezes 3, ou 2 vezes menos 3. E daqui eu já tiro a informação importante para o próximo passo, que é o passo da soma das raízes, que as parcelas têm sinais, a informação é importante, que as parcelas têm sinais diferentes. Pronto, eu trago agora para o próximo passo, que virou o passo 5, o passo da soma. Soma das raízes x1 mais x2 vai ser igual a menos b. Então, x1 mais x2 igual a menos b, o menos da formulazinha, e o b é menos 1, portanto, x1 mais x2, nós sabemos que é uma subtração, porque a multiplicação deu negativa significa que as parcelas têm sinais diferentes pelo jogo de sinais. Então, essa soma da soma das raízes, na verdade, é uma subtração. Então, a subtração aqui tem que dar aí, menos b, menos da formulazinha com menos do número vai dar 1. A subtração é igual a 1, então o 1
E os 6 já estão fora, porque 6 menos 1, 5. É diferente de 1, só restou os dois pares, o par 3 e menos 2. 3 menos 2, 1. Perfeito, bateu. E bateu na ordem que está aqui por coincidência, né? Mas se tivesse ao contrário, nós iríamos desempatar de qualquer maneira, porque a subtração aqui deu positivo, significa que o maior valor tem sinal positivo, de acordo com a regra da subtração. Então, x1 é igual a menos 2 e x2 igual a 3. Acontece que nós multiplicamos por 6 inicialmente, portanto, para definir, para calcular as raízes, os valores corretos das raízes, eu preciso desfazer o que eu fiz inicialmente, que foi feito inicialmente, a multiplicação por 6. Portanto, agora eu vou pegar as parcelas e vou dividir por 6. Vai ficar x1, na verdade, vamos chamar de x1' e x2' para não fazer confusão. Então, x1, que é o resultado final, vai ser o x1' dividido por 6. E o x2 vai ser o x2' dividido por 6. Então, o que a gente tem aqui? x1' é menos 2 dividido por 6. Simplificando, vai dar menos 1/3. E o x2 é o x2', que é 3 dividido por 6, que vai dar 1/2. Portanto, as duas raízes, finalmente, né, as duas raízes verdadeiras, são menos 1/3 e x2, 1/2. 1 sobre 2. Então, a nossa solução vai ser menos 1/3 e 1/2. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero estar contribuindo para o seu acerto, para o seu sucesso nos vestibulares ou nos concursos. Até o próximo vídeo.